Não, pastor, você sabe que a gente tem que ficar calado, né? Você sabe como é que é? Tem que evitar o conflito, né, pastor? Eu tenho medo de perder o meu emprego. Engraçado, os crentes primitivos não tinham medo de ser comido pelos leões no Coliseu. Os apóstolos acabavam de tomar uma surra no Sinédrio. Não falem mais nesse nome. Ok, lê aí, vê aí se convém obedecer a vocês, homens, ou a Deus. Saíam do Sinédrio e iam pregar de novo, no templo, na rua. Como é que é? Você está com medo de pregar porque vai ser zombado? Você está com medo de pregar porque vai perder prestígio na empresa? Você está com medo de pregar porque vai perder sua posição no time? Meu irmão, os crentes primitivos, se pregassem, iam ser mastigados por leões, torturados, queimados em postes com cera, para iluminar os jardins de Nero, e eles não negavam. Imagina aqui, eu já ilustrei essa cena, estava lá o Coliseu, e estava lá a torcida do Corinthians, aquela coisa, e os crentes iam entrar, aquele uau, sangue, queremos ver crente sendo picoteado, e Nero lá, manda a crentaiada, soltava dezenas, centenas de crentes, abriam-se as celas, e os leões famintos da Líbia, importados da Líbia, dias sem comer, eram soltos, no meio do Coliseu, aqueles crentes. Então as feras iam atacar, mastigar, devorar. Enquanto os leões iam atacar, sabe o que os crentes faziam? No meio do Coliseu, levantavam as mãos e começavam a cantar hinos. Glória, glória, aleluia. Imagina aquele coro de centenas. Glória, glória. Enquanto leões devoravam, estilhaçavam. Aquela torcida, aquele Coliseu endemoniado, começava a fazer silêncio. Começava a se quebrantar. E começava a haver conversões no Coliseu, por verem o testemunho daqueles crentes serem mastigados pelas feras, e não negarem Jesus, e ainda cantavam. É óbvio que não é esse cântico, eu só estou falando em tese. Eu não dou testemunho com medo de perder meu emprego, que eu ganhei R$953, mais uma cesta básica do Toninho. Eu não posso perder meus R$953 em minha cesta básica do Toninho, por isso que eu não falo nada. Vamos fazer um negócio? Vem cá. Vive como o crente que eu estou pregando aqui só essa semana. Você vai ver o fantástico vindo aí. Vive como o crente que eu estou ensinando aqui só essa semana. Você vai ver o arruaça, o reboliço que nós vamos fazer aqui. Você vai ver. Você vai ver um cataclisma aqui. Quantos estão entendendo? Diz amém. Vou só falar mais duas coisas em 5 minutos. Eu encerro. Como eu sei que eu sou regenerado? Eu mudo minha postura no casamento. Mudo minha postura com os filhos. Mudo minha postura com o financeiro. Mudo minha postura como patrão, como empregado. Mudo minha postura como aluno. Só mais 2 a gente acaba. Como que a regeneração se evidencia? Eu mudo a minha relação com Deus. Você vive num país cristão, não vive? Quem não conhece Deus no Brasil? Todo mundo conhece Deus. Yahvé, Adonai, Elohim, Deus, Jeová, Jesus. A regeneração, ela
transforma, altera a sua relação com Deus. Como é que é? Como eu sei que eu sou regenerado? Você sempre conheceu a Deus, sempre ouviu falar, sempre fez orações, que é católicas, espíritas, sei lá o que. Você tinha uma espécie de relação com Deus. A regeneração, o câmbio, a mudança abrupta, profunda, radical, ela altera a sua relação com Deus. Como? Na prática, primeiro, você era uma pessoa irreverente, sem reverência. Você era uma pessoa sem temor de Deus, um blasfemo, carnal, sem temor algum à santidade de Deus, sem temor algum ao Espírito de Deus, e sem temor algum à palavra de Deus. Quando você é regenerado, a sua relação muda. Você agora teme um Deus santo. Você agora tem reverência ao Espírito e à presença de Deus. Você agora não toma o nome de Deus em vão. Você agora tem reverência ao Santo Espírito de Deus. A sua relação com Deus muda. Temor a Deus marca o coração de um regenerado. Um santo temor, um assombro de um Deus terrível, santo, justo. Isso aconteceu? Você tem temor? Você tem reverência? A sua relação com Deus no temor, na oração e na leitura. A regeneração muda a sua relação. Agora você caminha com Deus. Você caminha com Deus em oração, vida devocional. Você não abandona o lugar secreto da oração. Antes, você não tinha compromisso nenhum com Deus, relação nenhuma com Deus, obrigações nenhumas com Deus. Eram apenas atos religiosos. Mas a regeneração te traz para perto. Agora você caminha com Deus, anda com Deus, tem santo temor de Deus, respeita a sacralidade da presença de Deus, tem uma vida profunda e regular de oração com Deus. Terceiro, a leitura. A reforma protestante, uma das maiores vitórias que ela trouxe foi o quê? O livre exame das Escrituras. Agora o leigo pode ler a Bíblia na sua língua. Foi isso que Martim Lutero trouxe. O livre exame das Escrituras. O regenerado, isso aqui não é mais um artefato para decorar a estante dele, para ficar aberto no Salmo 90 ou para ler um salminho antes de dormir. A relação dele com as Escrituras muda. E tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você disser para mim que é crente, que vai para o céu, mas não ora e nem examina as Escrituras, você está contradizendo a Bíblia. Eu sou salvo, vou para o céu, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não gosto de orar e eu não oro. Você não foi regenerado, porque a sua relação com Deus muda. Mas o que tem a ver minha relação com Deus na leitura e na oração? É que através da leitura e da oração você tem comunhão com Deus. A sua relação com Deus é quando você ora, é quando você lê e é quando você cultua a Deus. Isso mudou? E último, a regeneração é comprovada na sua mudança de relação com o pecado. Sim.
Você pecava quando estava no mundo? Sim, pecava. Você peca agora depois que você veio para Cristo? Sim, eu peco. Então você tinha uma relação com o pecado antes da fé? Sim, eu tinha. E você continua tendo também uma relação com o pecado agora depois da fé? Sim, eu tenho. Onde entra a questão? Não se a relação terminou. Porque quando converte, você não para de pecar. Você continua tendo uma relação com o pecado. Entendeu? A conversão se evidencia quando eu paro de pecar? Não. Você não para de pecar quando você se converte. Você só para de pecar na glorificação, quando você entrar nos céus e receber um corpo como o de Cristo, glorificado. Aí o pecado é erradicado, extinto, extirpado, 100% de você. Então quer dizer que eu pecava quando estava no mundo? Sim. E continuarei pecando depois da conversão? Sim, continuará. Então eu tinha uma relação com o pecado no mundo? Sim. Continuo tendo depois que eu converto. Qual é a evidência da regeneração? A relação com o pecado vai continuar. A evidência que você foi regenerado é que se essa relação alterou-se, foi modificada. Como assim? Antigamente você pecava, mas não tinha ciência do seu pecado, era a sua relação. Pecava voluntariamente, não tinha consciência da profundidade do pecado. Antigamente você não tinha sentimento algum pelo pecado. Depois que você é regenerado, agora você tem consciência do próprio pecado. E agora você é sensível ao seu pecado. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. Você agora se entristece com o pecado que antes você se alegrava. Você sente o peso do seu pecado, a convicção do pecado, e se entristece quando comete o pecado. A sua relação foi alterada. Antigamente pecava, mas nem sabia que pecava. Antigamente pecava, mas não sabia a profundidade do pecado. Antigamente pecava, mas não sentia nada quando pecava. E agora? Peca, mas sabe que é pecado. Peca, mas sabe a profundidade, a vileza do pecado. E agora peca, mas se entristece, é sensível ao pecado. Primeiro João disse que éramos insensíveis quanto ao pecado. Tínhamos o pecado como estilo de vida. Não confessávamos o pecado. E não nos entristecíamos pelo pecado. Essa era a nossa relação. Tinha pecado como estilo de vida. Não éramos sensíveis ao pecado, ou seja, não sentíamos nada. Não sentíamos tristeza pelo pecado, e sim alegria. E nem confessávamos. Agora, com a regeneração, o pecado acontece comigo, Marcelo, mas ele é acidental. Ele não é prática de vida mais. Ele é um acidente, eu continuo cometendo, mas ele é um acidente, não é estilo de vida. Agora eu continuo pecado, mas eu não assisto televisão e dou risada bebendo Guaraná. Eu caio numa profunda tristeza, como o Salmo 51 mostra, Davi. Agora eu não oculto o pecado, eu confesso os meus pecados. A relação mudou com o pecado.